Boa noite a todos. Damos início ao último dia de encontro de informação profissional de jornalismo da Unifev, promovido pelo curso de jornalismo do Centro Universitário de Votuporanga e organizado pelos graduandos do 5º período. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e, de forma especial, o apoio da Rádio e TV Unifev, que transmitirão nosso evento pelo canal 55, pelo canal 53 HTTV e pelo site da TV Unifev. Este evento foi pensado como uma oportunidade de aproximar os profissionais da área de comunicação com os graduandos, para que, por meio do debate, houvesse intercâmbio de aprendizado e experiências. Hoje, nosso palestrante é o votuporanguense professor doutor Juliano de Carvalho, doutor em comunicação social, mestre em ciência política e bacharel em jornalismo, é coordenador do programa de pós-graduação em mídia e tecnologia, docente do programa de pós-graduação em comunicação midiática e do curso de jornalismo. É membro do Fórum Brasil Conectado, diretor do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo e conselheiro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O professor Juliano vai apresentar o tema Jornalismo Colaborativo e Economia Criativa. Com vocês, o professor Juliano. Boa noite a todos, a todas, aos telespectadores da TV. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui. Queria, de maneira muito singela, muito honrosa, agradecer à professora Silvia pelo convite, coordenadora do curso de jornalismo. Quero agradecer ao curso de jornalismo e aos meus colegas professores da Unifev por esse convite, por essa oportunidade. E dizer a vocês, logo de início, que há um significado forte, muito importante para mim estar aqui no ano de 2016 e poder realizar esse diálogo com vocês. Há exatos 20 anos eu começava a minha carreira como professor universitário aqui no curso de jornalismo, nas primeiras turmas. Então, tem um significado muito valioso estar aqui na minha cidade, na cidade onde eu comecei trabalhando no jornalismo, e especialmente na Unifev, onde, no ensino médio, eu fui aluno e na universidade, no centro universitário, eu tive a oportunidade de atuar na docência. Então, tem um grande significado estar aqui e poder falar de jornalismo, que é uma paixão muito importante na minha vida. Bem, e reencontrar grandes amigos, como a Thelma também, e outros colegas que aqui estão. E esse tema que nós trouxemos para conversar com vocês, jornalismo colaborativo e economia criativa, é de fato um grande desafio para o momento da nossa carreira, e eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos ter uma conversa tranquila sobre vários temas. Espero que seja tão apaixonante esse tema a vocês, aos alunos, às alunas do curso de jornalismo, os demais presentes, como é para mim. E nós vamos falar um pouco sobre as possibilidades que o jornalismo tem, as forças e as fraquezas desta economia e do jornalismo, e o que significa os cenários do futuro do jornalismo no Brasil. E nós, efetivamente, começamos a nossa abordagem trabalhando um pouco com para onde vai e qual é o contexto do curso e da profissão do jornalismo no Brasil. Na verdade, o jornalismo que nós conhecemos, ele está mudando fortemente. E eu gostaria de pensar com vocês o que significam essas mudanças. Para nós que estreamos no jornalismo, com a Linotipo, com o Chumbão, e depois vivemos o processo do offset, das redações tradicionais, do jornalismo impresso, estamos vivendo hoje, testemunhando um movimento, um momento muito singular e muito distinto da nossa profissão. Eu ousaria dizer que é muito difícil que saibamos e que compreendamos a extensão dessa transição e, efetivamente, o que ocorrerá com o perfil profissiográfico da nossa profissão, com o nosso mercado de trabalho, com a linguagem jornalística e com o emprego das tecnologias,
ao longo desse processo de transição. Esse tem sido um desafio, nós temos pesquisado muito isso na área de mídia e tecnologia, temos nos debruçado sobre esses desafios. Acredito, inclusive, que o novo currículo de jornalismo que as universidades, as faculdades estão implantando Brasil afora, vem ao encontro dessa expectativa de pensar um novo momento do jornalismo. Mas o que, de fato, está mudando nesse novo cenário do jornalismo? Eu citaria algumas coisas bem pontuais e bastante do cotidiano de vocês. Primeiro, obviamente, nós temos um jornalismo cada vez mais ubíquo, um jornalismo cada vez mais produzido para suportes táteis, para dispositivos digitais, um jornalismo pensado para ser consumido a partir da imagem, um jornalismo onde a narrativa transmídia passa a ser a força motriz da nova linguagem. É importante que nós entendamos que, ao longo de toda a trajetória do jornalismo, talvez desde a imprensa de Gutenberg, as grandes mutações no processo e na linguagem do jornalismo sempre foram decorrentes de grandes rupturas tecnológicas, ora evolutivas, ora imersivas no universo do mercado de trabalho do jornalismo. O fato é que, ao longo de muitas décadas, nós tínhamos uma certa tranquilidade sobre o tempo e as condições que essas mudanças sobreviveriam no nosso mercado de trabalho. É como se disséssemos para gerações de 10, 20 anos, nossos pais, os nossos avós, de que o sonho do mundo profissional era: você vai estudar, vai fazer uma faculdade, e aí você terá um emprego e a tua vida estará resolvida. Esse cenário que mudou enormemente do ponto de vista da formação profissional, a educação continuada é um fato nas nossas vidas, isso também se dá no jornalismo. Nós ficamos 40 anos experimentando a linguagem televisiva, nós ficamos mais de 100 anos sem grandes mutações no jornalismo impresso, nós passamos 80 anos sem grandes modificações na linguagem radiofônica. Agora, estamos há 15 experimentando um jornalismo de todos para todos, um jornalismo produzido para o universo da internet, e eu diria a vocês que a cada 3, 4 meses nós temos um sobressalto, nós temos uma novidade. É como se eu perguntasse a qualquer um dos jovens, ou aqueles que têm mais experiência, que estão na plateia, o que era na vida de vocês Facebook há uma década. É como se eu perguntasse a cada um de vocês quanto tempo você passaria em qualquer local público, em qualquer espaço de espera, de diálogo, olhando mais do que 2/3 do tempo para uma tela que estivesse na sua mão. Ou seja, a mudança comportamental e a introdução dessas tecnologias tem afetado profundamente o nosso trabalho. Ou seja, compreender esses cenários, né, coloca para nós um grande desafio. Por exemplo, como é que nós hoje vamos produzir jornalismo escrevendo para robôs inteligentes? Por que isso é importante? Porque as folksonomias, o tagueamento no jornalismo, é tão importante quanto o texto e os macros descritores que você tem na linguagem jornalística. Leia-se. Produzir um texto, por exemplo, para o web jornalismo e aprender a otimizá-lo de maneira que os algoritmos do Google e de outras ferramentas consigam entender o que você está dizendo no texto, de maneira que aquela informação possa ser recuperada com mais facilidade, é uma condição fundamental para o nosso trabalho. O que significa dizer que aprender a produzir um bom lead, um título, uma linha fina, não é condição bastante para que nós saibamos fazer jornalismo. Ou seja, o que, o quando, como, onde, porquê, produzir um bom lead, produzir um box, fazer um serviço, nada disso está em desuso. Mas todas essas competências requerem outras possibilidades de diálogo com as máquinas inteligentes, que é o que nós chamamos hoje de web semântica. Ou nós vamos desenvolver conteúdos. Não adianta você ligar o seu Periscope, não adianta você simplesmente entender que você vai subir o seu vídeo para a plataforma do YouTube, se você não souber explicar para máquinas inteligentes do que é que você está falando, qual é a hashtag mais importante, quem vai te seguir vai recuperar aquela informação de que maneira, como eu vou trabalhar com geolocalização, ou seja, todas essas possibilidades, elas são fundamentais nesse jornalismo que está em mutação. Também chamaria a atenção de vocês para
dois últimos aspectos para irmos para os cenários objetivos dessa mudança, que é, durante muito tempo, fazíamos um jornalismo um para todos. Quando eu faço jornal, quando eu faço uma emissora de rádio ou de televisão abertas, eu ainda estou fazendo esse tipo de jornalismo. O fato é que quando você publica uma notícia num portal informativo, 5, 10, 15 minutos, dependendo da notícia, você tem 50 comentários embaixo, de todo tipo. Por que puseram Foquinha aí no plantão? Né? Explica para o Foquinha como é que escreve em português. Ou, você é coxinha ou você é petralha? E assim por diante. Então, isso coloca o nosso trabalho e o desafio da produção do jornalismo numa possibilidade que nós, historicamente, não fomos preparados. O que significa dizer isso? O processo de interação e de imersão do leitor e do consumidor na notícia chegou e vai ficar para sempre. Nós teremos que conviver. Todos vocês que estão nessa plateia e que vão trabalhar, por exemplo, e vão para o mercado que mais dá dinheiro hoje, que são gestão das mídias sociais, dentro do universo das assessorias de comunicação, sabem, por exemplo, que aquilo que o Netflix faz no case deles, em dar um atendimento em real time para todas as pessoas que estão acompanhando, aquele tratamento que a Prefeitura de Curitiba dá nas mídias sociais e no seu site, significa um modo de trabalhar e de pensar o processo de produção da informação de agora em diante. E é claro, gente, tudo isso traz muitos desafios. Muitos. Por exemplo, qual é o turno de trabalho? Que horas nós trabalhamos? Onde nós trabalhamos? Por quanto nós trabalhamos? Com quem nós trabalhamos? Quem paga sobre o trabalho desenvolvido no jornalismo? Porque no momento que você coloca um post no teu blog ou no determinado portal informativo, se eu tenho 10 outros comentários, 20, 200, alguns destes são informações que inclusive complementam a tua matéria. Aquela matéria é uma prática recombinante. Em que medida aquela experiência contribui com o seu produto? Ou do outro lado da moeda. Eu tenho dito muito essa frase em vários lugares. Quem paga para você trabalhar para o Facebook? Eu sei que o Mark Zuckerberg recebe. Eu sempre me pergunto quem é que paga para você trabalhar todos os dias para o Facebook. Quem é que paga para você trabalhar todos os dias para o Twitter? Toda vez que eu digo isso, as pessoas que passam muito tempo nas redes sociais dizem assim, então você me arruma um outro lugar que me proporcione as facilidades e as possibilidades que as redes sociais, notadamente essas duas, Pinterest, Instagram, Flickr e por aí vão, as redes todas, que elas nos proporcionam, que eu troco de lugar. O fato é que o produto, a moeda mais valiosa para o mercado no mundo hoje é conteúdo. Por isso vocês estão todos empregados e não sabem. O maior desespero do mundo das tecnologias é conteúdo. E o que é conteúdo? Pode ser sua foto, pode ser seu vídeo, pode ser seu texto, mas é fundamentalmente jornalismo. As pessoas estão procurando boas narrativas, histórias bem contadas, histórias fundamentais para o cotidiano das pessoas. Então vamos falar um pouco sobre essas mudanças nessa indústria e sobre essas histórias, então. O que muda na indústria dos bens simbólicos? Bom, papo mais acadêmico, mas vamos lá. Os alemães cravaram, há mais de 50 anos, uma literatura muito importante para identificar que a organização da mídia ao redor do planeta, especialmente no mundo ocidental, construía um novo tipo de indústria que os frankfurtianos cravaram como indústria cultural. Uma indústria que produz bens simbólicos massivos, distribuídos para homogeneizar a cultura, para padronizar comportamentos e gostos, para criar um mercado de disseminação a partir de centros produtores centrais. Muito bem. Acontece que, ao longo de décadas, esse mercado vem se transformando e essa indústria fortemente. E, há pelo menos 10 anos,
a partir de uma experiência na Inglaterra e depois disseminada para vários países, nós estamos experimentando uma nova forma, a partir do contexto que as pessoas estão inseridas, de organizar essa indústria do conteúdo. O que vem sendo nominado como indústria criativa, indústria da criatividade, economia criativa, possibilidade de trabalho. A, compartilhado. B, utilizando tecnologias. C, feito em rede. E D, um trabalho que preserve o direito do autor, que assegure condições de sustentabilidade, que valorize nichos de produção no âmbito local. Bem, isso tem um significado enorme. Juliano, seja mais prático e nos diz onde é que isso acontece. O que você acha que é a garota ou garoto que ganha 50 mil reais como youtuber? São aquelas crianças, adolescentes, adultos, gente do nosso meio ou fora dele, que efetivamente estão produzindo vídeos cada vez mais profissionais, com uma linguagem muito profissional no mundo audiovisual, e estão aferindo recursos a partir dessa experiência. Como vocês explicam as pessoas que estão desenvolvendo aplicativos, apps? Imagina as dezenas de milhares de aplicativos que tem dentro da Apple Store, do Google, da loja do Android, dentro da Microsoft Store e assim por diante. Em todos esses espaços nós temos o desenvolvimento de N aplicativos que também fortalece essa indústria da criatividade. E as experiências de produção de jornalismo hiperlocal em comunidades, tanto do ponto de vista geográfico, ou seja, bairros e algumas cidades, como comunidades de interesse. Todas elas também, efetivamente, têm possibilitado novos arranjos produtivos, novas formas de remuneração, novas possibilidades de ganho e de desenvolvimento. Bom, e o que isso muda efetivamente com o trabalho do jornalismo? O que é essa mudança dessa indústria? Eu chamaria a atenção para vocês para 3 características. Primeiro, estamos migrando, então, de um conteúdo massivo para um conteúdo de nicho. Estamos buscando o público certo no lugar do máximo público. Tem um pouco uma relação com Chris Anderson, quando ele chama isso de cauda longa. E estamos, efetivamente, construindo um produto informativo e de entretenimento que tenha cada vez mais qualidade. Por isso, todas as tecnologias são fundamentais nesse novo mercado e nessas possibilidades, porque eu quero identificar o seu gosto, eu quero compreender o seu comportamento, ou o que de fato acontece com o seu Gmail e com o seu Facebook, quando você faz uma pesquisa e escreve geladeira. Você não passa bem umas 48 horas vendo propaganda de geladeira na timeline do seu Facebook, do seu Gmail? Ou seja, a ideia de reconhecer quem você é, de entender quais são os seus interesses. Isso tem uma grande vantagem para o mundo dos negócios. Eu sempre digo que é um perigo para a cidadania. Por quê? Porque cada vez que você busca, segue, curte e especialmente comenta algo nas mídias sociais, o algoritmo entende os seus interesses. E, obviamente, vai adensando a sua bolha. Vai criando sutilmente um universo de percepção sensível, ou seja, um capitalismo cognitivo, de maneira que lhe seja ofertado cada vez mais daquilo que você mais aprecia. Que não necessariamente signifique o que você é ou o que você busca, mas a relação que você mantém no universo da informação. Isso vale para todos os espaços onde você produzir imersão. Nós, no jornalismo, temos que entender essas possibilidades e trabalhar essas potencialidades a nosso favor. Vamos descobrir como. Bom, 3 coisas bacanas para vocês pensarem. Já tem uns 4, 5 anos que nós temos um software que escreve texto de jornalismo esportivo.
Toda vez que eu digo isso, especialmente a meninada que gosta muito de futebol, de cobertura esportiva, fica assustada. Sim, ele consegue, a partir dos dados do jogo e da memória daquele campeonato e da trajetória daquela equipe de futebol, por exemplo, desenvolver um texto com todos os requintes da linguagem jornalística, menos a emoção, e ele vai publicar esse texto. O que significa que o jornalista está dispensado? Ele é descartável? Não. As máquinas, até aqui, conseguem descobrir para onde a gente vai, conseguem descobrir como a gente vai, conseguem descobrir por que a gente vai, mas não conseguem saber o que a gente sente quando a gente vai. E aqui tem um dado muito singular. Enquanto nós conseguimos colocar na narrativa jornalística a percepção sensível da emoção, especialmente no jornalismo diversional, nós conseguimos colocar no universo do mercado de trabalho a singularidade que esses profissionais que me assistem desenvolvem. Esse é o segredo. Não se iluda. Talvez o que, como, quando, onde, porque a máquina faça. Às vezes melhor do que você. Talvez até encontre a melhor linha fina. Mas efetivamente não conseguiria dizer em detalhes aquilo que o New Journalism americano inaugurou, aquilo que o jornalismo literário crava, aquilo que uma grande reportagem é capaz. Ou seja, quando você apura, você percebe o movimento, um detalhe da fala, uma mudança no olhar, coisas que são absolutamente perceptíveis ao humano. Isso, cada vez mais, tem importância e tem interesse no universo das pessoas. É como se disséssemos o seguinte: todo mundo tem muita informação todo dia, e de maneira muito abundante. Até por isso, cada vez mais, nós temos vários estudos mostrando isso, que ler, consumir informação por escaneamento é o trabalho quase que cotidiano de todo mundo que consome informação. Leia-se, né? Vai passando o dedinho na timeline e vai vendo o título. E 10 a 20% bate o clique para ler aquela informação. Alguém poderia dizer, bom, Juliano, então titular segue sendo uma habilidade fantástica. Sim, é verdade. Mas não adianta que você titule muito bem se a hora que você titular, alguém emergir no seu texto, o seu texto não capturar aquele alguém. E com isso eu vou derrubando um grande mito. É mentira que as pessoas não querem ler os textos longos. As pessoas querem ler, como sempre quiseram, uma linda e fantástica história, muito bem contada. E uma história bem contada é uma história que faz amor com a cabeça de quem lê. É só olhar para Machado de Assis e entender isso. É só olhar para Cecília Meirelles e entender isso. Ou seja, nós temos uma capacidade extraordinária de fazer uso do jornalismo para levar uma informação e contar uma boa história. E aí vem as perguntas. Se conta uma boa história com texto, como se conta uma boa história no jornalismo colaborativo, no jornalismo contemporâneo? Eu diria a vocês que tem uma pesquisa recente do Tal Center, uma organização norte-americana que fala sobre a nossa profissão e que trata exatamente sobre essa, primeiro, desterritorialização do trabalho jornalístico. Em outras palavras, acho que as minhas diletas colegas que estão aqui, os professores, em algum momento, no curso sempre usaram essa expressão. Não, porque na redação, ou seja, o jornalismo de redação, leia-se, o jornalismo construído no espaço físico partilhado é cada vez menor. É cada vez maior uma tendência em que você trabalhe de onde você estiver. Aliás, que você produza para vários suportes. E receba só uma vez pelo seu texto. Lamentavelmente. Ok? Ou seja, não é para causar nenhum estranhamento que cada vez mais lhe pedirão habilidades para desenvolver uma narrativa que envolva outras mediações. E aqui vem uma dica muito importante. O jornalismo precisa da imagem. O jornalismo contemporâneo precisa da imagem.
Tire do seu vocabulário, especialmente aqueles que vão trabalhar com jornalismo de dados, com Big Data, tire do seu vocabulário a ideia de que eu terei alguém da informática, alguém do design, alguém da programação específica. Coloque no seu repertório que as competências e habilidades pensadas e esperadas para o nosso trabalho são cada vez mais, nesse novo contexto, multidisciplinares. Mesmo que eu não domine a exaustão fazer uma reportagem interativa, é muito importante que eu consiga dizer para quem trabalha na minha equipe multidisciplinar como eu quero a animação daquela imagem. Como eu gostaria que aquela notícia fosse geolocalizada. Gente, imagine fazer uma matéria sobre coleta seletiva em Votuporanga e você fazer a matéria geolocalizada. Você imagina uma virada cultural em que você coloca animação em cada lugar onde tem um palco e um artista se apresentando. Imaginem vocês que prazer é produzir jornalismo hoje com realidade aumentada. Quando você diz para a pessoa, vou dar o mapa dos homicídios que aconteceram em Votuporanga, e a pessoa levanta o tablet ou o seu smartphone e ela projeta para um lado da cidade e a reportagem salta e vai mostrando nos bairros os números onde os homicídios se deram. E conforme você gira 380 graus, a informação vai acontecendo porque ela está georreferenciada. É isso. Juliano, nós vamos produzir jornalismo assim? Já estamos. Há vários lugares do mundo onde o jornalismo tem sido produzido dessa maneira. E essa é uma tendência do nosso trabalho. E se você não consegue trabalhar, ou se você não desenvolve uma competência para explicar para a sua equipe multidisciplinar o que você quer fazer, metade do sucesso da tua reportagem interativa estará perdido. Por quê? Juliana, mas eu sei capturar notícia, eu sei trabalhar com as minhas fontes, eu sei produzir um texto estruturado com uma boa narrativa. Ok, lembre-se, hoje, o mercado que mais cresce de consumo de notícias no mundo ocidental é a leitura de informações na palma da mão. Dispositivos. O que significa dizer, eu tenho uma tela pequena, eu tenho pouco tempo, eu tenho um contraste com luz para ler a notícia. Eu preciso fazer uso da tecnologia para que o meu consumidor, o meu leitor, o meu internauta, o usuário dessa informação consuma muito mais rápido, consuma de maneira interativa, ganhe possibilidades e que eu consiga personalizar a informação. Ou seja, desculpem, levá-lo por um caminho em que ele vá buscando o nicho da informação que mais lhe interessa. Muito bem. Ainda nesse mesmo espírito, qual é o futuro do nosso trabalho? Eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que o Bauman chama de modernidade líquida, jornalismo líquido e todas as coisas líquidas. Aliás, a gente quase derrete observando os textos. É um grande autor contemporâneo e tem uma contribuição importante para pensarmos o seguinte: quase tudo o que nós conhecemos em matéria de estrutura da informação é transformada e no momento em que eu domino os processos de transformação, ela sofre uma nova mutação. Então, assim, muito relevante que nós entendamos o seguinte: eu, quando adolescente, em Votuporanga, e talvez alguns que têm algum tempo de estrada também já tenham vivenciado isso, nós fazíamos curso de datilografia. E tínhamos certeza, a SDFG, e tínhamos certeza que aquele diploma e aquele aprendizado duraria uma vida. Eu disse isso no começo e reforço de novo. Tenho convicção que quase tudo que nós sabemos de jornalismo hoje não sobrevive há 2 anos. Alguém perguntaria o seguinte: bom, o que nós estudamos efetivamente? Aqui está o segredo. Quando eu penso no raciocínio complexo do Edgar Morin, eu efetivamente estou entendendo que o nível da complexidade do jornalismo está na linguagem.
O nível da complexidade do jornalismo está na linguagem. Por isso é mentira quando as pessoas dizem que todo mundo que coloca um site, coloca um feed no Facebook ou em qualquer espaço, produz informação da mesma maneira que o jornalista o faz. Não é verdade. Não é verdade. Nós produzimos informação a partir de um conjunto de critérios, por exemplo, critérios de noticiabilidade, e que são fundamentais para construir uma narrativa que, entre outras coisas, tem a responsabilidade de estabelecer um código para aquele público que consome aquela informação. E isso está na linguagem do jornalismo. Quando eu angulo uma reportagem de uma determinada maneira, quando eu edito algo e, como diz o Bourdieu, eu ponho o dito ou eu não ponho o não dito, que aliás está super na moda discutir quando é que a imprensa, o que é que ela diz, o que é que ela não diz, por que às vezes ela faz um enquadramento que tem 30 pessoas e ela fala, estava lotada a avenida. Claro, gente, todo mundo que é da área sabe muito bem. Se eu puser um enquadramento com 30, os meus colegas da TV que estão produzindo sabem do que eu estou dizendo. Eu dou a impressão para quem está assistindo que é uma multidão. Ok? Então, ou seja, o que vai diferenciar o nosso trabalho para o trabalho daquele que não é jornalista? Um fio condutor. A linguagem e a conduta ética. Essa é a condição do nosso trabalho. Por quê? Porque está intrínseco nesse raciocínio a lógica da credibilidade. Quando é que uma informação tem ou não tem credibilidade? E qual é a relação disso com a obra do Bauman? Eu acho que é fundamental que nós entendamos que todas as mutações que estão em curso podem alterar vários elementos, mas eu não creio que os filhos de vocês, que as gerações que virão, não necessitarão de informação para tomar as suas decisões da vida. E eu não estou falando de jornalismo de serviço simplesmente. Estou falando que quando você faz, por exemplo, o ano passado, havia um grande debate na sociedade brasileira que tem o mês dos meninos, que é o do câncer de próstata. E uma sociedade médica diz, tem que fazer o exame. E a Sociedade de Saúde da Família diz, olha, tem muitos exames que detectam o problema e que efetivamente o problema não deveria ser tratado com um tratamento invasivo, ele não evoluiria e assim por diante. Quem é que diz para a sociedade um tema tão relevante e tão importante como esse, para que o cidadão tome uma decisão? É sempre bom dar o exemplo da saúde pública, porque ela ajuda. Ela ajuda. É o jornalismo. É o jornalismo. É o jornalismo que não reproduz a matéria e que não coloca só um like, porque ele vai dizer os prós e os contras de todos os elementos dos dois lados e vai dar ao cidadão a possibilidade de se posicionar sobre isso. Por isso, sigo dizendo, essa natureza do nosso trabalho não se altera. Vamos lá para frente.